Graça e paz, pessoal. Nós vamos, nesta manhã, trazer mais uma reflexão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelo que estamos vivendo, não só na nossa igreja, mas na nossa comunidade de uma maneira geral, no país e no mundo todo, que é essa pandemia do coronavírus, que faz com que as pessoas fiquem um pouco mais afastadas. Então, enquanto a gente vai orando por isso, orando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos idosos, principalmente, com enfermidade e mais sofre, as vidas que vão se perdendo pelo mundo, principalmente dos mais idosos, também de pessoas que, por terem a sua saúde já prejudicada por causa de alguma outra doença, alguma outra enfermidade congênita, elas também são alvo. Então nós vamos orar, pedir que Deus possa falar conosco nesta manhã. E enquanto nós estamos orando, também é o tempo de que as pessoas possam ir chegando, possam ir se aproximando para compartilharmos a palavra de Deus juntos. Então vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque nesses dias, ó Deus, de isolamento social, de quarentena, nós estamos precisando aprender a ser igreja, longe fisicamente uns dos outros. Porém, o Teu Espírito Santo nos aproxima. O Teu Espírito Santo nos faz, ó Deus, estar ligados contigo. E nós queremos, ó Deus, agradecer por todas as coisas, conforme nos diz a Tua palavra. E interceder, ó Deus, para que essa pandemia que tem se espalhado pelo mundo todo, aumentando em gravidade, em quantidade, em óbitos, ela possa, ó Deus, ser sanada, ser encontrada, ó Deus, pela ciência, pelos médicos, os pesquisadores, o mais rápido possível uma cura. Enquanto isso, nós vamos ficar te louvando e te adorando, te buscando, ó Deus, à distância, e compartilhando, ó Deus, a nossa comunhão contigo e uns com os outros, através, ó Deus, da internet, das redes sociais, ou seja, Senhor, da tecnologia, que a inteligência que o Senhor deu ao homem nos permite ter nesses dias. Muito obrigado pelo Teu amor. Queremos pedir também, ó Deus, pela mensagem que se seguirá, que o Senhor nos fale, e que não seja, ó Deus, o pastor Mário, que não seja, ó Deus, a minha humanidade, os meus defeitos, atrapalhar a Tua mensagem para nós nesta manhã. Que, ó Deus, o Senhor possa mudar em nós aquilo que precisa ser mudado sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, pessoal, estou começando uma série de mensagens baseada nas últimas lições de Jesus. Aquilo que o apóstolo João, o evangelista João, no seu evangelho, gasta 5 capítulos para falar das últimas lições de Jesus com os seus discípulos, lá no cenáculo do templo, de uma casa onde ele mandou que os seus discípulos preparassem a ceia, e ali João passa 5 capítulos, do capítulo 13 ao 17, compartilhando conosco as últimas lições que Jesus dá para os seus seguidores mais próximos. E nesse momento eu queria, baseado nesse princípio dessas últimas lições de Jesus Cristo, pensar no seguinte tema: não somos independentes, somos servos controlados. E eu quero basear a reflexão desse tema na experiência que o apóstolo Pedro teve com Jesus lá na passagem do lava-pés de Jesus. E nós vamos ler o capítulo 13 do Evangelho de João, dos versos 6 até o verso 11. A palavra de Deus diz assim: Falou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés.
E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Sabemos que essa é a continuação do lava-pés de Jesus. Olha, Jesus chega lá no cenáculo com os discípulos e a primeira atitude dele foi tirar da sua capa, da sua túnica, e pegar, se cingir numa toalha, e pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Mas quando chega no apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro se nega. E aí é que vem a nossa reflexão desta manhã, a partir dessa palavra, dessa atitude do apóstolo Pedro. E eu gostaria de dizer que Pedro já tinha caminhado muito com Jesus. Pedro já tinha entendido, se não perfeitamente, mas Pedro já tinha entendido quem era Jesus. Já tinha percebido que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador da humanidade, embora não estivesse nem para ele, nem para os demais, muito claro de como Jesus iria fazer aquilo. Ora, quando Jesus diz que vai morrer na cruz, que vai ser preso, que vai ser castigado, Pedro repreende Jesus. E Jesus diz que mostra para Pedro que aquele não era o pensamento bíblico, não era o pensamento das profecias. Então, os discípulos estavam ali tendo alguma compreensão de quem Jesus era. E ora, Pedro entendia perfeitamente que os papéis estavam invertidos. E aí a pergunta que Pedro faz para Jesus: o Senhor vai me lavar os pés? É de quem sabia que a coisa estava invertida. Que na verdade era ele, Pedro, quem deveria estar lavando os pés do Senhor Jesus Cristo. E eu queria, como ponto 1, dizer que o sentimento de conhecer muitas das vezes pode nos iludir. Pode fazer com que a gente pense na nossa independência de Deus em alguns momentos da nossa vida. Pedro estava com o coração aberto falando com Jesus. Pedro estava no melhor do seu conhecimento, sabendo que os papéis estavam invertidos. Então ele questiona Jesus: Senhor, vai me lavar os pés? Praticamente ele estava dizendo: Senhor, sou eu que tinha que estar lavando os seus pés, não o Senhor lavando os meus. Mas a palavra de Jesus Cristo para Pedro era: olha, o que você não sabe agora, você vai entender depois. Deixa eu lavar os teus pés. Às vezes, o nosso conhecimento, o nosso sentimento de conhecer alguma coisa, de dominar algum assunto, pode nos iludir. A coisa que mais tem surgido no nosso meio nos últimos tempos são infectologistas. Vários especialistas vêm surgindo, a gente recebe mensagem de texto sobre coronavírus, a gente recebe mensagem de vídeo sobre coronavírus, a gente recebe mensagens que são antagônicas, uns dizendo uma coisa, outros dizendo outra coisa, porque às vezes aquilo que parece ser do nosso conhecimento pode nos iludir. Nós temos que tomar muito cuidado nesses tempos. Voltando a falar de coronavírus, basta que alguém com um pouco mais de conhecimento diga da possibilidade de um remédio ser bom contra o coronavírus e esse remédio desaparece da prateleira. Aí vem outro especialista dizendo: não tome o remédio, ele pode ser perigoso. Então veja, alguém com algum conhecimento diz uma coisa e outro diz outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso sentimento de conhecer alguma coisa. Ele pode nos iludir na nossa dependência de Deus. É a primeira coisa que a gente precisa aprender com o apóstolo Pedro nesse texto. A segunda coisa que nós precisamos aprender, o segundo ponto para a gente ficar atento na nossa caminhada espiritual, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, é que o nosso sentimento de independência
pode nos iludir. Nós, como seres humanos, a gente tem uma atitude muito estranha. É interessante como a gente tem uma tendência de reclamar das coisas. Se está calor, reclamamos do calor. Se está frio, reclamamos do frio. Se as coisas não estão muito boas para a gente, em algum sentido, em alguma coisa, estamos ali reclamando dessa coisa. Muitas das vezes a gente reclama tanto que a gente esquece de agradecer a Deus, que a gente esquece de compartilhar com Deus os nossos melhores momentos. Aí eu lembro do povo de Israel. O povo de Israel, na travessia do deserto, 40 anos no deserto, reclamando, murmurando tanto que não entraram na terra prometida, senão apenas 2 homens que saíram de lá, do Egito. E por que isso? Porque eles viviam na dependência de alguma coisa, de uma provisão. Muitas das vezes essa dependência era tão grande que eles deixavam de fazer a sua parte, de agradecer por aquilo que eles já tinham. No entanto, nos momentos que o povo de Israel, quer seja na história da travessia do deserto, quer seja na história do povo de Israel, no decorrer de todo o tempo, a gente vê que quando as coisas estavam bem, que quando o povo se sentia seguro, eles se afastavam da presença de Deus. Às vezes nós somos assim, às vezes nós esquecemos que somos dependentes quando está tudo bem na nossa vida. Às vezes a gente esquece, né, e passamos a nos tornar independentes de Deus quando as coisas estão andando a mil maravilhas no nosso meio, com a nossa família, com a nossa saúde, com a nossa vida financeira, e a gente passa a achar que não depende muito mais de Deus. Olha só o que Pedro faz na sua experiência. Jesus já lhe havia avisado. Você não está entendendo o que eu estou fazendo, mas você vai entender depois. E aí depois Pedro é incisivo, Pedro é insistente. Nunca me lavarás os pés, diz Pedro para Jesus. Como é interessante o nosso sentimento de estarmos certos. Você talvez já tenha ouvido alguém falar que quando se acha certo numa discussão, bate o pé, finca o pé e compra uma briga grande para não dar o braço a torcer porque se acha certo. Nós precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo. É bom nós estarmos certos. O nosso conhecimento precisa nos auxiliar nos nossos debates, nas nossas discussões, na defesa do Evangelho, mas além de estar certo, a gente precisa ter a mente aberta para ouvir e avaliar o que outras pessoas estão dizendo. O que faltou Pedro fazer foi avaliar o que Jesus estava lhe dizendo. E aí Pedro é insistente contra o que Jesus já tinha dito antes. Nunca me lavarás os pés. O nosso sentimento de independência pode nos iludir. A gente precisa tomar cuidado com o nosso sentimento de independência. Seja ele por causa do nosso conhecimento, seja ele por causa da nossa boa vida que estamos vivendo, de saúde, financeira, de família. A gente precisa ficar atento para não nos acharmos independentes do Mestre. Outra coisa que nos ensina esse texto, outra coisa que nos ensina esse momento, né, essa experiência do apóstolo Pedro, é que a nossa dependência, quando nós entendemos que somos dependentes de Deus, dessa dependência provém também o nosso socorro. O salmista já diz que olha para os montes, mas o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista se diz independente das coisas que estavam no monte, mas não de Deus. O socorro vem de Deus. E o apóstolo Pedro, ele vive isso de forma muito viva naquela experiência. Porque ele se coloca independente daquela atitude de Jesus, porque ele sabe que Jesus é maior do que aquilo que ele estava fazendo. No entanto, quando ele diz, nunca me lavarás os pés, aí vem o socorro da dependência de Deus, que para nós hoje
é através do Espírito Santo, e aí ele vê Jesus dizendo para ele, olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você está abdicando da nossa relação, do nosso relacionamento. Então a ficha de Pedro cai. Aí Pedro entende que aquele momento não é para ele compartilhar o seu conhecimento com Deus, não é para ele discutir com Jesus, é para ele ser servo, é para ele deixar que Jesus Cristo faça o que quiser da vida dele. Aí ele sai para o outro extremo. Não, Senhor, então faz o seguinte, não lava só o pé, lava as mãos, a cabeça, me dá um banho, Senhor. Me lava por inteiro, me lava por completo. Então, a nossa dependência, quando a gente percebe que o tempo todo precisamos ser dependentes de Deus, é também o nosso socorro. E vem através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos dá esse toque, esse aviso, esse desperta, meu servo, você está indo para o caminho errado. E a gente precisa voltar para sermos dependentes do nosso Deus. A quarta coisa que essa experiência de Pedro nos apresenta é que Jesus Cristo nos mostra que uma vez limpos, nós vamos continuar limpos. Jesus diz para Pedro, olha Pedro, não precisa lavar, porque vocês já estão limpos. Não todos, mas já estão limpos. E quem está limpo não precisa lavar, senão os pés. Ora, os pés era algo muito natural, principalmente naquele tempo, sem asfalto, sem calçamento, ruas de terra, de barro. Os apóstolos andavam, caminhavam, e aí os pés sujavam, enchiam-se de poeira, então era necessário lavar os pés. Mas o demais do corpo estava limpo. É óbvio que Jesus aqui está trazendo uma mensagem, uma ilustração, e aquilo era metaforicamente falando. Jesus está se referindo à limpeza, à pureza, está se referindo à salvação. Então, quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, nós estamos limpos. Nós fomos alcançados, redimidos e lavados pelo poder e pelo sangue de Jesus. E aí, estamos limpos. No entanto, essa experiência do lava-pés, ela nos mostra que andando por aí, caminhando por aí, pensando no nosso conhecimento, nas nossas independências, nós, na nossa caminhada, vamos grudando em nós vírus, sem ser o corona, claro, mas vírus, impurezas, que vão nos atrapalhando no nosso relacionamento com Deus. Então esse é o momento de lavar, esse é o nosso lava-pés, é dependermos de Deus, é dependermos que Deus esteja tirando de nós aquilo que atrapalha o relacionamento, que Deus esteja nos curando, que Deus esteja nos protegendo com o seu Espírito Santo, nos dando toque. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus açoita aquele que Ele ama, Deus corrige. A justiça de Deus é para nós maravilhosa, porque ela é bondosa demais, Deus é amoroso demais, e Deus nos deixa o Espírito Santo para nos ajudar a não cair. Mas aí vem o mesmo apóstolo João na primeira epístola dizendo, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo está sempre disposto a nos curar, nos purificar de toda a impureza. Então, meus irmãos, nós estamos limpos, mas também precisamos estar atentos, porque no seio da igreja, dentro da igreja, nem todos estão limpos. E aí o apóstolo João nos esclarece que Cristo fala daquilo, que vocês já estão limpos, mas nem todos, porque estava Judas no meio dele. Porque Jesus sabia quem era aquele que o iria trair, e não apenas o que o iria trair, mas iria deixar o grupo, que não iria voltar para o grupo, que iria ser o filho da perdição. Na igreja é assim também. Nós entregamos a nossa vida a Jesus e estamos limpos, mas nem todo. O inimigo da nossa alma, ele continua semeando joio no meio do trigo. Ele continua lançando as suas sementes malignas de desavença, de desentendimento, que é muito natural que ocorra
entre pessoas, e nós somos pessoas. Mas precisa ser também muito natural para o crente que essas desavenças sejam aplacadas, que sejam resolvidas, e que a gente se ame, que a gente ame novamente, que a gente ame de novo, porque é isso que Jesus quer que a gente faça. Quando a gente diz que o diabo continua semeando a semente do joio no meio do trigo, e que o joio continua crescendo no meio do trigo, não é para que a gente fique julgando uns aos outros. Vamos deixar o joio lá, é a mensagem do fazendeiro. Deixa crescer junto, porque no tempo da colheita a gente separa, a gente sabe quem é o joio e quem é o trigo. Até lá, nós somos muito semelhantes. Nós vamos conviver com os mesmos defeitos uns dos outros, e a gente precisa aprender a sermos dependentes de Deus a ponto de que Ele nos controle nos nossos defeitos, nas nossas qualidades, mas também nos nossos defeitos. Então, meus irmãos, essas experiências, essas lições que Jesus deixa, as últimas lições que Ele deixa para os seus discípulos são preciosas para nós. Então, vamos recapitular. O apóstolo Pedro estava confiante no seu conhecimento, e isso o estava iludindo. Ele sabia que os papéis estavam invertidos, que ele que tinha que lavar os pés de Jesus. Mas ele estava vivendo uma independência no seu relacionamento com o Mestre. Então, o nosso conhecimento não pode nos iludir. A nossa independência não pode nos iludir. Estejamos convictos do nosso conhecimento bíblico, do nosso conhecimento científico, do nosso conhecimento empírico, mas sejamos dependentes de Deus. Tenhamos certeza de que o nosso bondoso Deus, Ele nos socorre, apesar dos nossos erros e dos nossos defeitos. E sejamos convictos de que nós somos limpos para sempre, porque somos salvos para sempre. Então, que nesta manhã, que neste domingo, nós possamos ter a certeza e a convicção de que Deus está caminhando conosco, lado a lado conosco, nos abençoando, nos querendo bem. Que Deus possa te abençoar, que você viva esse domingo para abençoar outras vidas também. E nós vamos continuar firmes, não nos esquecendo que somos igreja e que precisamos continuar dependendo do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Em nome de Jesus.